Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre um tema muito legal. E eu tô gravando assim porque eu tô ostentando o cabelo branco nessa manhã de sábado. Tô achando esse cabelo, gente, muito chique branco. Hoje, então, o tema é religião. Pois é, gente. Então hoje esse vídeo é pra gente falar sobre religiões. E eu já coloquei o cabelo assim, ó, pra você reparar nessa parte aqui de cabelos, ó, brancos que eu estou especialmente amando nessa manhã. Que algumas pessoas já me perguntaram sobre isso. E na verdade eu gosto muito de conversar sobre isso. Então eu vou fazer uma série de vídeos que vai ficar aqui no YouTube, numa playlist chamada Eu e Deus ou algo assim, onde eu vou contar um pouquinho sobre essa minha relação com a religião e também falar um pouquinho do que eu acredito e do que eu penso sobre Deus, como foi um pouco esse caminho na minha vida. E a partir desse compartilhamento, espero que você possa se identificar ou ter algo para compartilhar comigo e contribuir com essas visões que eu vou colocar aqui. Sou muito curiosa, eu gosto de aprender, eu gosto de entrar em contato com outras opiniões, eu gosto de entrar em contato com outros pontos de vista, porque eu acredito que é assim que a gente cresce. Então, se você se identificar com alguma coisa, se você pensar diferente de alguma coisa, deixe o seu comentário aqui, porque eu vou ler todos os comentários e vai ser muito legal fazer essa troca com você sobre esse assunto que é tão legal. Eu nasci com fé, entendeu? Eu não me lembro de como isso começou, eu não me lembro de alguém ter me ensinado sobre isso. Eu nasci com fé. Uma parte da minha infância, ali dos 10 aos 12, mais ou menos dos 10 aos 13 anos, eu frequentava a igreja evangélica e eu fazia parte daquela escolinha, né, onde as crianças aprendem. Então minha mãe ia pro culto e eu ficava nessa escolinha aprendendo algumas coisas sobre religião. E boa parte do meu pensamento se construiu ali. Só que eu sempre fui muito curiosa. E aí, com 14 anos, eu já trabalhava. E do lado do meu trabalho abriu um núcleo espírita kardecista. Então eu entrei nesse núcleo espírita e disse: olha, eu gostaria de fazer um curso, porque eu gostaria de entender o que é esse negócio de espiritismo. E aí tinha um curso que ia começar ali naquela semana, mas tínhamos o problema. O curso para aprender sobre a doutrina espírita era um curso para 18 anos para cima e eu tinha 14 anos e eu não podia fazer o curso. E aí eu fui falar com o dirigente da casa. Eu disse: olha, eu gostaria muito de fazer o curso. Eu sei que eu não tenho 18 anos, mas eu tenho vontade. Será que isso não significa alguma coisa? E aí no fim foi possível eu fazer esse curso e eu comecei a estudar. Nessa época a gente começou estudando o Livro dos Espíritos. E ao longo de 5 anos eu estudei dentro da doutrina espírita o que a gente chama de Pentateuco Kardeciano, que são 5 livros da doutrina de Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. E trabalhei nessa casa espírita durante 15 anos. Essa casa espírita se chama Núcleo Espírita Caridade e Evolução em Jesus. Nesse lugar, eu trabalhei por 15 anos no trabalho de passes e também na evangelização infantil. Então, eu ensinava o evangelho para as crianças de 7 a 12 anos. Mas eu sou muito curiosa. Então, dentro desses 15 anos que eu fiquei na casa espírita, eu também senti muita curiosidade de conhecer outras coisas. E aí, uma filosofia que eu conheci e gostei muito foi a Seishonoye, e toda essa filosofia trazida por esse mestre chamado Masaharu Taniguchi. E quando eu comecei a conhecer a Seishonoye e frequentar um pouco, junto com o centro que eu frequentava, eu tive acesso a uma
oração muito legal lá, muito bonita. E essa oração, ela falava assim: reconcilia-te com todas as coisas. E isso mexeu muito comigo, porque eu percebi que eu não era reconciliada com todas as coisas, como ainda não sou. Porém, em contato com aquela oração e com aquela nova filosofia, eu comecei a tomar consciência de todos os preconceitos que eu tinha com relação a outras religiões. Preconceito esse que era em decorrência das coisas que eu havia aprendido. Então eu tinha muito essa ideia de isso tá certo, isso tá errado, isso Deus gosta, isso Deus não gosta. Enfim, eu tinha esse tipo de ideia muito fixada, assim, sabe? É isso, é aquilo, pá, pá. Como se o mundo e os seres humanos fossem uma cartilha que você conseguisse ler assim, tipo, certinho, sabe? E não é, né? E aí eu comecei a tomar consciência desses preconceitos e comecei a sentir muita vontade de não tê-los, entendeu? E aí comecei a pensar como seria bom viver sem certos preconceitos, sabe? Do tipo, ai, quem faz isso é bom, quem faz isso é mal, quem faz isso é certo, quem faz isso é errado, quem faz isso tá num caminho certo, quem faz isso tá no caminho errado, enfim, entender as coisas de uma outra forma. E aí eu comecei a perceber que toda religião tem coisas maravilhosas que nos faz muito bem e todas as religiões têm coisas muito limitantes. Mas para mim, Naná, não fazia sentido estar numa religião e pegar só o que me interessava, sabe? Eu achava que era tipo você querer só comer a cereja do bolo. E eu acho que quando você se disponibiliza a comer um bolo, você tem que comer o bolo inteiro, né? Então não fazia sentido para mim ficar em uma religião quando eu começava a ver algumas coisas que eu discordava. E aí, no próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho mais sobre essas questões que eu comecei a questionar e aonde isso me levou. Então, eu espero você no próximo vídeo. E me fala sobre você, se você tem alguma religião, o que você pensa sobre isso. Eu vou adorar ver o seu ponto de vista. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!